Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Jairo Acabamentos. Este vídeo é um vídeo destinado para você que queira aí fazer alguns mostruários, ok? De seus efeitos marmorizados ou efeitos decorativos e até mesmo ter aí como se fosse um catálogo para você oferecer para os seus clientes, né? Alguns modelos dos seus trabalhos aí em efeitos decorativos. Então, como você vai fazer isso? Então, a gente faz normalmente em placas em MDF. Então, eu vou estar ensinando nesse vídeo passo a passo como você criar então placas para vocês aí então demonstrar para os seus clientes aí, beleza? Vamos lá. As placas são estas aqui, ok? É uma placa de MDF de 6 milímetros, 6 milímetros de espessura, ou seja, a sua espessura aqui é meia grossinha, tá vendo? Isso proporciona aí uma firmeza na sua placa. Não fica aquela placa molenga que fica envergando facilmente. As medidas delas, 68 centímetros por 80 centímetros, tá? 68 por 80. Por que esse tamanho? Esse tamanho aqui é um tamanho ideal para você aproveitar a chapa de MDF como um todo. Então, em uma chapa de MDF, você consegue tirar 8 pedaços nesse tamanho aqui, de 68 por 80. 8 placas dessa aqui, ok? E bacana que nessas placas que você vai fazer, você vai trabalhar os dois lados, tanto frente e verso dela. Então você vai tipo multiplicar, se dá 8 placas, você no caso teria 16 placas para vocês trabalharem aí com seus efeitos, tá bom? Então nesse vídeo a gente vai preparar as placas para vocês verem como que é essa preparação, tudo certinho. E olha assim, aqui tem uma placa pronta, né? Essa mesma proporção, 68 por 80, olha só que bacana, né? Olha aí. É uma placa bem vistosa, né? Você consegue mostrar bem o seu trabalho, o efeito dele. E você trabalha, é claro, os dois lados. Os dois lados são trabalhados. Uma dica, a gente vai estar adentrando nesse vídeo, a gente vai fazer uma proteção aqui, né? Com uma fitinha, tal, uma fitinha crepe nas bordas das nossas placas pra gente aplicar a textura depois, é claro. E percebe que assim, temos aqui um mostruário de um mármore meio que na cor escura e as bordas dele estão branquinhas. Então depois que você fizer o seu trabalho, executar seu trabalho no centro da placa, você remova a fitinha e se o mármore for preto, você pinta aqui a extremidade de branco. E se o mármore o trabalho for de cor clara, você pinta aqui de preto. Dá um destaque muito legal nas suas placas aí no seu trabalho, tá bom? Então vamos preparar então algumas placas. Deixa eu falar o valor. Mais ou menos o valor dessas placas cruas em MDF, ela gira em torno de uma chapa, gira em torno de 100, 150, de 100 a 150 reais, pode variar. Mas em média aqui, atualmente, deve estar 120 reais. Então dependendo da região, tal local, pode ter uma variação de valores. Então essa placa custa 120 reais. A placa não, a chapa. Você compra uma chapa e você pede lá pro pessoal lá cortar ela em 8 partes de 68 centímetros por 80 centímetros na espessura de 6 milímetros. Então uma chapa cortada com 8 unidades dessa custa-se em média 120 reais, ok? Então esse é o material, esse é o valor em média que vocês vão pagar para você ter esse material para divulgação aí. Agora a gente vai preparar elas. Já que a gente cortou, né? Cortou não, né? O pessoal lá cortou as nossas plaquinhas de 68 por 80. Então agora a gente vai remover o pó e vamos começar então com a preparação dela para os efeitos decorativos aí, ok? Ok, temos aqui a nossa placa de 68 por 80, então ela vem crua, totalmente crua, né? Seu MDF, né? Veja aí, ó, os dois lados, né? Vocês percebem que tá totalmente cru. Então ela vem com um pouquinho de pó, você vai tirar esse pó, como vem a serra lá tal, né? Quando faz o corte, ela deixa um pouquinho de pó. Você vai tirar o pó e você vai entrar com uma demão bem caprichada de tinta, né? Uma tinta latex acrílica, de preferência de cores claras. Não precisa ser um branco precisamente. Qualquer tom de cor latex acrílico da linha Standard aí já cabe muito bem para essa preparação. Não precisa ser branco, pode ser um beijinho, uma cor gelo, independente, tá bom? Desde que seja claro. Então eu já peguei uma tinta aqui, eu já deixei ela bem homogênea, já fiz a diluição dela.
tá? Inclusive a diluição até fiz um pouco a menos do fabricante para deixar ela bem concentradinha, ó. Um aspecto bem, uma viscosidade bem bacana, ó. Então agora a gente vai pegar e vai fazer então a pintura dessa placa, tá? Então essa tinta aqui ela está bem carregada, está bem concentrada, né? Não está até mesmo pouco diluída, não está aquela tinta ralinha que escorre e tal, né? Então ela está dando uma cobertura bacana. Isso que vocês precisam fazer, tá? Aplica uma demão de tinta que ela tem então essa cobertura bem bacana, né? Não fique falhas, tal, aqui, ó. Tá? Então ela tendo uma cobertura bem legal já é o suficiente. E não importa a marca também, né? Você vai precisar de uma tinta látex acrílica da linha Standard, de preferência, né? Standard ou Premium. Acrílica fosca, né? Nada de tinta também com brilho, né? Nem brilho, nem semi-brilho, desculpe. Desde que seja então uma cor clara e você aplica aí de forma bem concentradinha, né? Com uma cobertura bacana, assim como você está vendo aqui na placa, ok? Olha aí, ó, uma cobertura bacana. Vou trazer agora para próximo da câmera para vocês verem. Aí, ó, tá aqui uma placa com a primeira demão de tinta, mas com uma cobertura bem bacana. Olha aí como ficou. E agora, o que a gente faz? Agora temos o outro lado da placa, né? Se você quiser deixar ela... se você querer deixar a sua placa lá já para secar, dar uma secadinha, colocar no sol e tal, e você voltar, ou então você equilibra ela aqui na ponta do seu dedo e já manda uma tinta aqui, tá bom? Então você tem as duas opções. Você já pode estar dando continuidade e deixando ela de pezinha para secar, ou você coloca lá no sol desta forma aqui, espera secar e volta para fazer o outro lado. Vamos fazer das duas formas para vocês verem aí, então, né? Que é possível, né? Você não ficar precisando disso, né? Você esperar lá secar, depois você volta de novo, né? Deixa eu pegar aqui uma porção de tinta bem concentrada. Vamos colocar a placa aqui nessa posição e vamos então dando continuidade. Você faz isso na frente e no verso. Aqui no caso a gente vai então não vai esperar que seque um lado para depois adentrar com o outro. É possível você trabalhar todos os lados dela sem que precise aí esperar. É uma das opções. Se você tiver mais com pressa, né, meio que com pressa aí, você já leva ela por igual, né? Já leva a placa pronta. Só que dessa forma aqui é mais chatinha, porque nas beiradinhas aqui e tal, você às vezes vai relar o dedo e tal, né? Você precisa deixar a placa nessa posição. Olha aí, segurando bem aqui na pontinha aqui em cima. E aí você vem matando, ó. E dá certo também, né? Não tem problema nenhum. Você consegue fixar bem ela, o biquinho da placa aqui numa mesa, né? Num apoio aí. Você consegue fazer essa distribuição bacana também da tinta. Aí você vem virando ela, né? Vem virando para tá dando esse acabamento aqui nas extremidades. Uma tinta látex. Aqui é uma látex branca mesmo, né? E inclusive até tinha um restinho de uma outra tinta, um pouquinho de camurça. Eu acabei misturando com essa aqui mesmo para aproveitar, já que vai ficar uma tinta que é só para preparação de superfície. Então ficou uma corzinha bem ralinha, bem clarinha, né? Então, como eu mencionei, vocês precisam de uma cor clara, bem clarinha, de preferência aí, para vocês deixarem como fundo, tá bom? Aí, ó, muito bem distribuída. Vamos virar aqui do lado para ver se precisa alguma coisa, algum reparozinho, né? Que às vezes, que nem assim, você trabalha com esses dois lados, ainda fica de repente você pode borrar aqui do outro lado da placa. Mas aqui no caso ficou bacana, tá? Então os dois lados foram pintados. Esta é uma forma mais rápida de você executar o trabalho, é você trabalhando já fazendo a pintura dos dois lados. Aí é só você deixar aqui de pezinho em algum local, né? Para que ela seque. Bom, e essa aqui já é uma segunda opção. Eu apliquei a tinta neste lado, coloquei minha placa no sol, esperei ali rapidão, uns 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos, ela já vai estar seca. Aí você tem um outro lado, então,
cru, virgem para você pintar. Então agora nesse caso você pode colocar ela, né, com a cara para baixo aqui e dar sequência, né? Você vai repetir exatamente o mesmo processo, né? Você vai tirar o pó, e vai adentrar com a tinta. Então dessa forma aqui acaba sendo mais prático, né? É mais prático dessa forma, você não faz, você tem maior precisão, você tem um apoio melhor para você distribuir a tinta do que você deixar ela de pé. De pé dá para fazer também, mas eu prefiro fazer dessa segunda opção aqui, tá bom? Espera secar um lado, que é rápido também, né? Você já tomba ela ali de cara para baixo aí, já você tem um melhor apoio, melhor desempenho, alastramento aqui da sua tinta, porque ela está apoiada, né? Quando você faz com a placa de pé, ela não tem nenhum apoio atrás, né? Então ela fica meio aqui bamba ali, não dá para você apertar com força a tinta, distribuir bacana a tinta. E é rápido também, olha só. Pronto, ó, já era, já tá pronto. Agora eu tenho aqui meus dois lados da placa pintada, né? E olha só. Então aqui temos esse lado que eu acabei de aplicar a tinta, né? Vai ver aí até a tinta toda brilhosa ainda, né? Fresca. E já aqui atrás ela já secou. Olha só que bacana, né? E olha só que bacana, né? A cobertura dela é perfeita, né? Tem uma boa cobertura na placa, né? Ficou bem. É desse estado que você precisa deixar aí a sua placa. Não pode deixar ela toda com falha, entendeu? Então, então foi aplicada uma demão de tinta bem encorpada para a gente chegar numa situação assim, né? Um acabamentinho bem legal, que não tenha falhas, beleza? E agora qual que é o próximo passo? É mandar fita, né? Aplicar a fita aqui nas extremidades para depois a gente já adentrar então na sequência com a aplicação de massa acrílica. Ok, vamos dando continuidade. A nossa placa secou então, após uma aplicação de tinta latex bem encorpada. Próximo passo, a gente vai raspar, porque fica aquelas pelotinhas e tal. Você precisa raspar isso aqui, tá bom? Antes de você entrar com as próximas etapas, pega aí uma espátula, alguns carocinhos, algumas irregularidades que fiquem, você precisa remover aí com uma espátula, tá bom? Pega uma espátula meio que larguinha aí e raspa, tá? Não precisa lixar, né? Então, vou entrar com lixo, não precisa fazer lixamento. Só você raspando aqui já tá de bom tamanho. Raspou muito bem raspadinho aí, né? Caso fique algum residuzinho, tira aí o pó. Aí você entra com uma fita. Uma fita que eu costumo usar é uma fita da 3M da linha automotiva, tá bom? 3M da linha automotiva. Ela é de 1,6 milímetros, ou seja, 1,5 cm praticamente, né? Não é aquela fita padrão de 2 centímetros. E é uma fita muito bacana, porque ela é um pouco fina e ela é bem resistente, né? É da linha automotiva, não é aquelas fitas convencionais aí que vocês encontram em supermercado, em loja de conveniência, em qualquer canto, né? Aquelas fitinhas, vamos dizer assim, umas fitinhas bem sem vergonha, né? Que não vale nada, não gruda, enfim. Essa aqui é da linha automotiva, é da 3M. Ela adere bem, depois que você remover ela não vai ficar quebrando com facilidade, é uma fita resistente. E a espessura dela também é muito bacana, né? De 1,6 centímetro. Então isso ajuda bastante a dar um acabamentinho bem legal na placa. Não fica aquela coisa muito larga também, né? Então depois você só margeia aqui, né? Coloca de um ponto ao outro, colocando bem rentezinho aqui. Está aí, demarcada a sua placa, ok? Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é de entrar com a nossa massa acrílica, beleza? Agora aqui no caso a gente vai aplicar a massa acrílica então, correto? Vamos pegar aqui uma massa acrílica, ok? E adentrar com uma espátula. Uma espátula mais abrangente, porque ela que vai me trazer a uniformidade da placa por completo. Então aqui temos duas opções que eu recomendo vocês estarem fazendo. Ou uma espátulão da MTX, né, que eu utilizo normalmente para os meus
para os meus trabalhos, ou até mesmo a nossa Battle Axe, né, da linha Premium, ela é de 45 centímetros, é perfeita para esse caso. Nesse caso, então, eu vou estar utilizando aqui a Battle Axe. A gente vai aplicar uma demão bem que encorpadinha com a nossa massa acrílica aqui, utilizando a Battle Axe, tá bom? Então, para que é isso? Para a gente regularizar essa placa e tirar essas deformidades que ficam do MDF, deixando uma camada bem fininha, né? Uma camada bem lisinha, por melhor dizer. Fininha não, bem lisinha, para a gente adentrar então com os efeitos. Olha só que bacana. E essa demão aqui de massa acrílica, vocês procuram aplicar meio que encorpadinha também. Não coloca muito ralinha não, senão ela vai ficar muito fininha e ela não vai conseguir cobrir as irregularidades que tem nessa placa. Porque queira ou não, por mais que a gente raspou, pintou, ela fica uns relevinhos chato. Sinceramente, uns relevinhos chato nessas placas de MDF. E você fazendo desta forma, então, aplicando uma camada bem concentradinha, bem regularadinha, né? Olha só que bacana que vai ficando. Ela vai virando tipo uma folha de sulfite mesmo, né? Um acabamento perfeito que proporciona essa espátula aqui da linha Premium da Battle Axe. Então ela é perfeita para esse caso aqui, até mesmo nas camadas aí que eu aplico a textura de efeito mármore. É uma ferramenta sensacional que realmente nos ajuda aí a entregar um trabalho de excelência, beleza? Vocês vão rotacionando aí também 360. Começa aplicando com um ângulo mais inclinadinho. Conforme vem gastando o produto, você vem automaticamente abaixando a sua mão. E quando você abaixa a sua mão, abaixa a sua pegada, ela automaticamente está gastando o produto e está regularizando a sua superfície. Então ela funciona assim, essa ferramenta. Tá ok? Olha só, depois você só vem dando aquelas cartadas final. E pronto, né? Então não precisa ficar 100% esse trabalho, mas assim, a sua regularização, ela precisa estar numa margem de 95% de precisão. Vou mostrar agora a placa para vocês. Já pega aqui um paninho, já dou aquela limpada na minha ferramenta, né? Para não deixar ela com nenhum resíduo de massa acrílica. E agora eu vou demonstrar a placa para vocês aí, ó, tá? Se passou um pouquinho de massa acrílica aqui do lado, você já tira, já descarta nas beiradinhas aqui para não deixar secar e virar grumos, né? Isso acabar até atrapalhando o seu trabalho, no desenvolver do seu trabalho. Mas no geral é isso, ó. É uma placa prontinha para entrar com efeito mármore. Olha aí. Então está aí com a massa acrílica, olha só como ficou a precisão da aplicação. Bem lisinho, tá uma folha de sulfite perfeita, né? Algum relevinho, alguma coisinha que ficar, não esquenta a cabeça. Não precisa esquentar a cabeça se ficou algum discreto relevinho. Isso aqui depois que você vai fazer. Depois que isso secar, essa placa secar, ó o próximo passo. Chegou até aqui, deixou nessas condições, espera a placa secar. Depois que secou, você vai pegar a mesma espátula e dar uma raspadinha em algum relevo que tiver aqui. Um refletor vai te ajudar muito, tá bom? Aqui como é placa, eu tô com uma luz bem bacana vindo aqui, né? Como vocês percebem que tem um raio de luz bem bacana aqui, ele está me mostrando qual que é o nível de regularidade. Mas depois é bacana você colocar um refletor e raspar algum pequeno relevo que tenha, tire o pó, aí você já pode entrar com a massa de efeitos, né, para você criar os efeitos de mármore. Não precisa pintar, não precisa aplicar fundo preparador, nada. Só deixou nessa situação aqui, raspou, tirou o pó, já entra com efeito mármore. Esquece tinta, nada de tinta, nada de fundo preparador. Então o que a gente fez aqui? Latex, raspou o latex, tirou o pó, entrou com uma camada bem bacana, bem encorpadinha de massa acrílica. Secou a massa acrílica, raspou a massa acrílica, tirou o pó, já era. Pode entrar com efeito mármore que vai dar super certo, vai ficar uma placa bacana, tá bom? Aí depois, então, depois que você fez todo o efeito mármore, é só pegar as pontinhas aqui, né?
da fita e você vai ver que vai estar saindo aqui com facilidade e vai ficando aquele frisozinho na cor da tinta que você deixou. Se você fizer um mármore, um efeito mármore na cor clara, aí você pinta de preto. Fica bacana você fazer umas bordinhas pretas, fica como se fosse um quadro, ok? Então essas aí são as dicas, as orientações de como você preparar uma placa para você reproduzir os seus efeitos decorativos e até mesmo ter o seu monstruário para ofertar para os seus clientes. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, um grande abraço e até mais. And we'll do that together too.